Olá pessoal da JPTV e portal JP News, estamos aqui no Porto das Laranjeiras, aqui no Cais do Porto de Montenegro, para mais um programa Entrevista na Beira do Rio. Hoje o nosso convidado é o Valmir de Oliveira, uma pessoa que tem uma trajetória muito bacana em Montenegro, na área da política, na área da cultura e também como advogado. Valmir, prazer estar te recebendo aqui no programa, tudo bom, Valmir? Tudo bem, eu agradeço muito essa oportunidade de estar junto contigo, dizendo alguma coisa que faça parte do nosso passado, da nossa história, né? E aqui me encontro à tua disposição para saber o que tu queres ouvir de mim. Obrigado, Valmir. O Valmir tem uma história muito bacana. Ele é natural de Triunfo, né? E até os 13 anos ficou em Triunfo. Eu quero saber como é que foi essa tua infância, como é que tu chegou em Montenegro, Valmir? Assim, Adriano, eu nasci no Porto Batista e aos 3 anos de idade eu perdi uma irmã, né, que era após a mim, e ela tinha 1 ano e 7 meses e faleceu. Aí meus pais se desgostaram lá e mudaram de lugar e foram para o lugar denominado Rincão dos Pinheiros, hoje 3º Polo Petroquímico. E lá, chegamos lá, cheguei pequeno, 3 anos de idade. O meu pai tinha um armazém, que é um boliche de campanha, né? E a minha mãe era professora municipal, e a escola era ao lado do armazém. E ali eu comecei a estudar, né? Na minha infância, e aí comecei a atender no balcão do boliche, né? O primeiro serviço que eu tive era secos e molhados, naquela época era armazém de secos e molhados. Esse é o nome próprio e legítimo, né? E aí atendia no balcão, tirava leite, nós tínhamos um pequeno tambo de leite, tirava leite, então tinha aquelas campeiras ali que eu já me acostumei a andar a cavalo, me criei sendo cavalo, sabe? Por isso que eu gosto muito do tradicionalismo. Então a minha roupa era bombacha, que eu usava bombacha e bota já desde pequeno, tamanco e assim por diante. E ali então tirei o primário, né? E aos 13 anos de idade a minha mãe me mandou para Montenegro estudar, né? Não tirar o ginásio. Naquela época era a sequência, né, do primário, como sempre foi. Aí eu vim parar em casa de uma tia minha aqui na rua Bento Gonçalves, na casa da tia Ede, e aí fiz o exame de admissão e não passei. Lá fora, talvez um pouco fraco o curso lá, e a mãe professora, a gente sabe como é, não estudava, não cumpria bem as obrigações. Mas aí a mãe me colocou então para fazer o 5º ano no São João Batista. Fiz o 5º ano. Passei para a primeira série ginasial. E na primeira série, aí claro, vim lá do interior para a cidade, né? Me encontrei com a gurizada ali do bairro, né? E a turma brincava de tarde, jogava futebol, e aí começou. E tinha ali, na Bento Gonçalves, hoje ali, onde tem aquela borracharia perto do CTG, que tudo ali era campo, CTG ali, tudo aquilo ali era campo. E tinha um campo ali, um campinho da Dona Queijada, me lembro bem, e nós jogávamos futebol ali à tarde, nos dias de folga, nas horas de folga, ia lá à tardezinha, sempre tinha uma peladinha de futebol lá. E jogava o Lazier Martins, o Lupe Martins, o Labair, irmão dele, a turma toda, mas moravam na rua São João ali, perto da Rádio América. Então nós jogávamos ali, brincávamos. E no primeiro ano, aí foi no primeiro ano ginasial, deu um probleminha comigo. O irmão Paulo, que era professor de português e latim, numa das aulas dele, eu não fiz o tema. Fui jogar futebol e esqueci de fazer o tema. E não fiz, cheguei lá sem tema e recolhi os cadernos no outro dia. E perguntaria o tema. Eu disse, brinquei, joguei futebol, fiz tudo que eu queria fazer e não fiz o tema. Então, castigo para ti, tá? 100 vezes tu escreve, devo fazer o tema, tá? E tu me decora essa poesia. E tinha uma revistinha Ideal, do próprio educandário, São João Batista, dos maristas lá, que tinha uma poesia do Glauco Saraiva Chimarrão. E aí ele disse, tu decora amanhã de manhã, tu vem e diz essa poesia. Bom, fui para casa triste, né, chateado, tenho que decorar essa poesia. Mas aí comecei ali, né, amargo, doce que eu sou, comecei devagarinho, fui indo, lá tardinho eu já tinha lá memorizado, era 4 estrofes só. No outro dia de manhã cheguei na aula, Valmir, o castigo, tá pronto? Tá pronto, vou cumprir o meu dever aí. Teve que ir para frente? Fui para frente da sala e lasquei no chimarrão. Fui aplaudido de pé. Bom, o irmão Marista assistiu um programa da Ave Maria às 6 horas da tarde. Disse para mim, hoje tu vai às 6 horas da tarde na Ave Maria comigo e dizer essa poesia,
tá? Daquele dia em diante eu era o declamador do colégio. Aí começaram, me pediam, declama uma poesia. Aí eu comecei a decorar outras poesias. Daí aí contei a história para minha mãe, não, então vou te colocar no CTG 20 de setembro. Aí me botou no 20 de setembro, na parte artística do 20 de setembro. O 20 funcionava em cima do clube do 7 de setembro ali, que era o clube, ali onde tinha a pecuária, aqui na João Pessoa, aqui, sabe? Você lembra? Ao lado do Banrisul, ali era o clube 7 de setembro, né? E depois o clube do comércio, né? Viu assim, ó. Então o que aconteceu? Ali o 20 de setembro, que era um CTG, um dos mais antigos do estado, ali fazia os ensaios, né? E ali nós ensaiávamos. Eu era o chefe das danças, da parte artística, né? E dizia poesia também. E aí eu e outros tantos tradicionalistas que tínhamos na época ali, que cultivávamos a tradição, convivenciamos ali. Depois o 20 de setembro fechou e simplesmente o Estância do Montenegro foi um dos fundadores também. Aí me envolvi no meio artista, tradicionalista, danças, dançava, né? Era o que comandava as danças, e aí poesias, trovas, rodeio e assim por diante. Assim foi a minha história, né? Começando assim na parte artística, né? E tradicionalista. Certo. Então o amor que eu tinha pelas coisas já era natural, porque eu nasci no meio campeiro, né? Já aos 3 anos de idade, eu me lembro de eu andando a cavalo aos 3 anos de idade, né? Então assim, eu tinha carroça, tinha cavalo, tinha tudo lá, aprendi a tirar leite, e assim, quer dizer que eu conheço a lida do campo, sabe, do homem lá do campo, do homem sofrido do campo. E vim para a cidade, estudei, aí tirei o ginásio, aí depois tirei o técnico de contabilidade. Aí fui 5 anos, 6, convidado para ser secretário do ginásio João Batista à noite. Eu trabalhava de dia na TANAC e era secretário do colégio à noite. Aí trabalhei uns anos em contabilidade, né? E aí depois aconteceu um fato inusitado. Eu aluguei uma casa quando casei e, por fatalidade, a pessoa que me alugou a casa, eu era o filho da senhora lá, estava estudando, fazendo CPOR, servindo do exército, fez CPOR lá e estava estudando e se transferiu para Caxias e me disse para mim, Valmir, eu preciso que tu me desocupe a casa que eu tinha alugado, porque eu agora sou tenente, tá, e vou ganhar melhor. E daí, uma fatalidade lá, o amigo dele, sem querer, mata ele, disparou a arma e morreu o rapaz. Aí eu peguei, eu fui resolver todo aquele problema. Eu morava na casa ainda com eles lá, eu trabalhava naquele tempo num escritório de contabilidade, onde tinha um advogado junto, que era o Cláudio Endes. Aí eu fui lá em Caxias, resolvi todos os problemas, e quando eu resolvi tudo, o cidadão me disse, o doutor, o senhor pode me dizer, achando que eu fosse advogado? Não sou advogado, eu sou técnico de contabilidade. Aí eu pensei comigo, já que eu fiz tudo tão bem feito, quem sabe vou tirar direito. E aí fiz um vestibular em Cruz Alta, passei, né? E naquele tempo, então, como eu era casado, tinha já a minha filha, a primeira filha já tinha nascido, e estava com dificuldades de ter que trabalhar e estudar, sabe? Era difícil na época. Aí, lá em Cruz Alta ficava mais fácil. Lá fazia o primeiro ano que eu fiz lá, estava tudo certo. No segundo ano já tinha que ter frequência. Aí já não pude mais ir. Aí me transferi para a Unicinos e aí me formei pela Unicinos. E sempre gostei muito da parte criminal, né? Eu desde novo me inclinava a essa parte criminal. E daí foi que eu estudei, aí convidei o doutor Bandeira para trabalhar comigo, que era um grande criminalista na época, e já quando acontecia os júris em Montenegro, antes eu já ia assistir os júris, porque eu gostava da Mauri Lampard, de tantos grandes advogados que passaram por Montenegro, que moraram e lutaram por Montenegro. Então assim, ó, essa é a minha trajetória, assim, e como profissional, né? No ramo do direito. Então agora sou jubilado da OAB com 35 anos de profissão, eu já não preciso mais pagar anuidade, recebi, né, esse título aí por ter cumprido com as minhas obrigações, sem nunca ter tido um processo contra mim, nunca tive nada que pudesse desabonar a minha conduta como profissional na área do direito. Isso me orgulha bastante e isso eu estou passando para o meu filho, né, o Gustavo, que está seguindo os meus passos, o meu caminho, a minha trajetória como advogado criminalista. Certo, Valmir, nessa área mais artística, né, tu és conhecido como um grande declamador, né? Isso veio desde o tempo lá dos Irmãos Maristas, né? Como é que tu vê essa questão da declamação, assim, é uma coisa que tem que estar inspirado para fazer, como é que é? Assim, ó, para dizer uma poesia, tu tem que viver a poesia.
tu tem que ter sentimento, tu tem que ter amor, tu tem que ter carinho. Por exemplo, eu me criei, por exemplo, uma poesia que me chama muita atenção é que eu me criei no meio dos animais, ovelhas, né? E o Jaime Caetano Brau fez uma poesia muito bonita, Cordeiro Guacho, que o Cordeiro Guacho é o seguinte, eu dava uma madeira quando era criança para os cordeiros. Então, quer dizer que sabe, eu fazia aquilo, e o Jaime descreve na poesia tudo aquilo que eu fazia. Então eu vivenciava aquilo, quando eu digo a poesia, como se eu estivesse junto com o animalzinho, sabe? Então, com amor. Então, assim, ó, os poetas que eu convivi, por exemplo, Lauro Rodrigues, que foi um dos poetas, dos primeiros que ele era radialista, era escritor, era advogado, né? Foi depois deputado estadual, federal, por muitos anos, né? Então o Lauro Rodrigues, eu me espelhava bastante nas poesias dele pela forma como ele colocava o sentimento e o amor à poesia. E eu tive a oportunidade, né, aqui, quando estava fazendo o Taninão, sim, logo no início da construção, parece que ele arrumou uma verba do governo, e o Kaiser, o Luiz Kaiser, convidou ele para um almoço, né? E eu convidei aí hoje falecido, né, o Ari Machado, que eu sabia que o Ari cantava uma valsa muito bonita do Lauro Rodrigues, o Pago Bonito, né? E aí eu convidei Ari, vamos homenagear o nosso poeta que fez essa valsa bonita e os versos que eu vou dizer. E aí o Lauro Rodrigues estava lá, estava o Edgar Oliveira e tantos outros lá, que amigos do Cais, que foram convidados para aquele momento. Eu tinha 20 e poucos anos, né, recém-casado. Aí eu disse uma poesia assim a Maria, né? E o Ari Machado cantou o Pago Bonito, que ele diz que o meu pago é bonito, ao despontar da alvorada, parece que a terra canta no bico da passarada. Quer dizer que ele cantou essa valsa, uma valsa muito bonita. E eu disse, né, assim a Maria. Bom, o Lauro Rodrigues chorou o poeta. Então eu tive chorou de amor, de sentimento, vendo eu colocar as coisas tão bem colocadas, como dizer, eu fiz o verso. Tu interpretaste o verso que eu fiz. Claro. Depois Luiz Menezes, bem velhinho, também um dos grandes poetas do Rio Grande do Sul, né? E Oxalá do Brasil. O Luiz Menezes também, quando tinha 80 e poucos anos, veio a Porto Alegre receber uma homenagem e me convidaram, em especial, o Portela de Lavim, um amigo meu, que era amigo do Menezes, me convidou, sabia que eu dizia bem as poesias do Menezes, com muito amor. Ele pediu que eu fosse lá em Alvorada, né? Entre Alvorada e Viamão ali, numa reunião lá, num encontro em homenagem a esse poeta que estava morando por último em Quaraí. Ele tinha vindo a Porto Alegre para receber a homenagem. E aí eu também declamei uma poesia dele, chorou o poeta, me convidou para ir a Quaraí, só que eu não pude ir naqueles primeiros dias e logo depois ele faleceu. Quer dizer que então todas essas coisas assim, eu digo assim, pô, até o próprio poeta que fazia o verso se emocionava quando eu dizia, porque sempre quando eu digo a poesia, eu digo com amor, com carinho, com afeto, né, externando todo o sentimento que diz a poesia. Isso é importante, sabe? Não adianta tu largar uma poesia assim ao ar, assim, dizendo de qualquer jeito. Não, tu tem que viver, tu tem que gostar daquilo que tu faz. Se tu não gosta e não ama aquilo, fica difícil fazer. É como qualquer profissão, o artista também é assim, ele tem que gostar do que faz, né? E eu sempre fiz isso com amor, com carinho, né? Tive muitos concursos no estado, ganhei diversas vezes, diversos concursos, mas eu não gostava muito de participar assim, num concurso, eu gostava mais de homenagear pessoas sem estar disputando com. Porque todos são bons, todos são interessantes. Acho que não tem que ser um melhor do que o outro. Todos são bons, cada um na sua área, cada um naquilo que gosta, naquilo que faz, né, Adriano? Eu sempre pensei assim, né? E como é que tu vê o tradicionalismo aí em Montenegro, Valmir? O tradicionalismo em Montenegro é o seguinte, quando eu cheguei em Montenegro, usar bombacha era um grande problema. E eu usava lá fora, quis usar aqui, aí me chamava de grosso pela rua, perguntava onde é que estava o cavalo, onde é que era, e às vezes as pessoas diziam bobagem, eram poucas pessoas que andavam pilchados na rua. Aqui, ó, era o Luiz Antônio Rosa, era eu, o Toca, o Flávio Vargas, o Tangará, poucos caras que andavam aí, dava para citar nomes assim que a gente conhecia que aquelas pessoas andavam de bombacha. E esses eram considerados grossos. Grosso, quer dizer que era excluído da sociedade. Tá bom, para te dizer, para te contar essa história que é bonita, eu e o Flávio Vargas, nós fomos num baile no CTG de Lautério em São Leopoldo. E fomos de ônibus, só que levamos as pilchas na mala, para não andar pilchado no ônibus, para não sofrer constrangimento. Claro. Aí fomos, né, ao São Leopoldo, e nós
com a dificuldade, naquele tempo estudante, tá pouco dinheiro, não podemos ir para um hotel, né, para mudar a roupa, o que nós fizemos? Fomos no trilho do trem, passava o trem perto do CTG lá, nós fomos ir com a malinha, com a roupa dele, fomos no trilho do trem e tiramos a roupa de gaúcho, era escuro, tá ali, tá, tiramos a roupa e botamos. Aí o Flávio disse assim, já pensou se vem um trem agora? Aí eu disse para ele, não é hora de passar trem essa hora, bem na hora que nós estamos nos pilchando aqui. Bom, chegamos lá com a dificuldade de entrar, tinha que ser sócio de uma entidade aqui. Nós não tínhamos carteira de sócio, não tinha. Aí nós dissemos, somos CTG 20 de setembro de Montenegro, aí reuniram até a diretoria para deixar nós entrar, para te ver o rigor que era nos bailes, para não deixar qualquer um chegar lá. Chegavam uns camaradas com 16 anos, 17 anos, tem que saber quem é, né? E aí nós fomos. Então, assim, ó, o que aconteceu? Depois o tradicionalismo foi evoluindo, a gente participou pelo 20 de setembro, pelo Estância de Montenegro, depois começaram a surgir os piquetes aí, e um grande responsável pela essa mudança na juventude, porque antes era coisa de grosso, era coisa de velho ser tradicionalista, sabe? A juventude não participava muito. O Borghettino foi que trouxe essa juventude, ele é muito responsável, viu, com o trabalho que ele fez, que quando nós vimos o Borghettino em praça pública, tocando gaita, né, chamando essa juventude, nós mesmos, eu, Flávio, eu disse assim, agora sim, tia, a coisa vai evoluir, porque agora o que? A juventude vai se integrar nisso aí, vai gostar do que está vendo, vai assistir, e foi isso que aconteceu. Realmente se expandiu, e hoje o movimento tradicionalista é conhecido no Brasil e no mundo, né? E, inclusive agora me disse o Fernando ali, que troca com o Porca Velha, falei com ele essa semana, dizendo, Valmir, tu não sabe o que aí fora, por exemplo, no estado de Santa Catarina, Paraná, é divulgado o movimento tradicionalista. Como a gente é bem recebido lá, com mais, às vezes, hospitalidade do que aqui em muitos lugares, às vezes, com tanto carinho que eles têm pelos gaúchos, pela nossa tradição. Maravilha. Bom, nós conversamos com o Valmiro de Oliveira sobre o envolvimento dele na área artística, e agora no outro bloco do Entrevista na Beira do Rio nós vamos conversar com ele sobre uma outra atividade que ele desempenha há muitos anos, que é a política, né? O Valmir é vereador, já foi vereador, tem um envolvimento muito grande na área da política, mas isso nós vamos conversar com ele no outro bloco do Entrevista na Beira do Rio.